Meus amigos, estou usando essa camiseta do Barça aqui em homenagem ao melhor jogador da partida de hoje. Neymar? Não. João Schmidt, o Sérgio Busquets da Baixada. Santos 2, Red Bull Bragantino 0, quartas de final do Paulista. Passamos, graças a Deus. E vamos falar um pouquinho desse jogo, certo? Só queria dar um recado antes. Quem entra no canal com mais frequência e tal, tá ligado que não tá saindo vídeo, com exceção dos pós-jogos, justamente por conta do meu computador. Você pode ver que ele tá até desligado, normalmente ele tá sempre ligado quando eu gravo pós-jogo, porque ele tá dando uns pau sinistro, e aí eu tô vendo outras maneiras de gravar, mas aí enquanto eu tô sem ele, não tem como gravar o React, porque não tem como me gravar e assistir o vídeo ao mesmo tempo só com o celular, tá? Então é por isso que não tá saindo. Talvez volte essa semana se eu conseguir dar jeito nele ou se eu conseguir arranjar alguma outra forma, né? Mas enfim, é por isso que não está saindo vídeo de React, inclusive, por exemplo, o Iceberg 3 do Brasileirão, que já está na lista para assistir, e algumas outras coisas, tá? Mas é por conta disso. Enfim, falando sobre o jogo, um jogo que, assim, é aquele tipo de jogo perfeito para quem não torce para nenhum dos dois times. Porque os dois times atacando é ataque contra ataque. O jogo não para por um segundo. Pra gente que tava torcendo para uns lados, é tenebroso. Você não tem paz por um minuto, certo? Então é maluquice. Foi correria o jogo todo, foi ataque o jogo todo. Mas o Santos conseguiu se provar mais uma vez, fazer uma boa partida, conseguir 2 gols e poderiam ter sido mais. E também esbarrou muito na ruindade do time do Bragantino, que talvez dos times menores das quartas de final desse ano, é o time mais forte na questão de elenco, na questão de investimento, e que provavelmente vai fazer um ano melhor, porque a maioria dos outros times ou está na Série B, ou na Série C, Série D, enfim. Mas em jogo jogado nesse começo de ano tá bem abaixo do Bragantino. Tá um pouco atrás do Mirassol, tá atrás do São Bernardo que jogou contra o Palmeiras, e tá atrás do Novo Horizontino que joga amanhã contra o São Paulo. Mas mesmo assim ainda é um time meio, né, sempre complicado ali, tem conseguido seus espasmos de boas aparições nos últimos anos, e poderia ter sido assim hoje se não fosse a ruindade de alguns jogadores, né? O Pita, por exemplo, que fazia boas temporadas no Cuiabá, acho que só tem 2 gols esse ano no Bragantino e não tem feito muita coisa. Até fez um pivô aqui e ali no jogo de hoje, mas nada demais. O John eu achei que fosse dar um pouco mais de trabalho e tal, ele até teve um lance de perigo ou outro também, mas nada muito absurdo, teve que sair também lesionado. Então o Santos foi bem novamente, mais um jogo sem tomar gols nessa última sequência, mas também teve muito a ver pela ruindade do Bragantino e também pelo Cleiton, goleiro do Bragantino, que hoje nem acho que falhou em nada e tal, porque a falta do Neymar, por exemplo, acaba desviando no jogador do Bragantino, mas que normalmente é um goleiro bem abaixo, goleiro que deixa muito a desejar. Mas enfim, só dando essa noção assim. Vou tentar fazer um vídeo um pouquinho mais rápido que o normal também, né? Tentar, porque normalmente eu falo muito. Mas como eu vou ter que editar e upar isso tudo pelo celular, eu não quero um vídeo muito longo, porque senão vai demorar demais, tá? Enfim, o jogo já começa... e antes sequer do jogo começar, já falou na transmissão que aparentemente teve uma parada que vazou, entre aspas, do Caixinha criticando o time do Bragantino no ano passado, quando ele ainda estava lá. Que ele chegou a criticar os jogadores, falando que era o pior elenco do campeonato, quando ele ainda estava comandando o time, e que, segundo a repórter da Casa TV que estava no jogo, ela confirmava a informação de que o time do Bragantino teria ficado puto com a informação e que isso poderia servir de motivação para que eles viessem hoje com mais sede, com mais sangue no olho para tentar eliminar o Santos. E quando, no comecinho do jogo, quando o Bragantino já começou pressionando, já começou indo pra cima e tudo, tendo um pouco de perigo, eu já achei que a gente tava fudido. Que a gente teve sorte nos últimos 3 jogos, mas o Santos vai desmoronar nesse aqui e o Bragantino vai com tudo pra mandar o Caixinha pra casa do caralho. Graças a Deus isso não aconteceu. Graças a Deus. Com 8 minutos, já tem um gol de falta do Neymar, um golaço ali na lateral do campo. Quase sem ângulo, mas o Neymar bate bem, acaba desviando um jogador do Bragantino e acaba matando o Cleiton. Não tinha o que ele fazer ali naquele gol. E Neymar mais uma vez, agora são 3 gols
e 3 assistências em 7 jogos do Paulista, talvez, se eu não estiver enganado, mas acho que é isso. Felizmente, né? Mais uma vez, o Neymar não fez um jogo tão brilhante quanto os últimos, por exemplo, principalmente o último contra a Inter de Limeira, né? Que 2 assistências e um gol, mas ainda assim jogou bem e abriu o placar, como é o que a gente espera de um jogador da categoria dele. O começo do jogo o Bragantino estava pressionando bastante, mas estava bem pouco efetivo, para ser sincero. Assim, conseguia pressionar em linha alta, roubava uma bola aqui e ali, conseguia um contra-ataque, mas não saía nada, ou esbarrava na ruindade de alguns jogadores deles, ou nas belas atuações do Gil, do Zé Ivaldo, do Escobar hoje, e até do Sherman, que eu vou falar mais para frente, quando for falar jogador a jogador, mas fez uma boa partida defensiva hoje, certo? Não indo muito para o ataque, como é o normal. No primeiro tempo e no jogo como um todo, para mim o Santos foi superior. Obviamente o Bragantino foi mais fatal, digamos assim, mesmo que muitas vezes não perdesse a posse de bola ali por coisas bobas, mas ainda assim foi mais efetivo. Não à toa abriu o placar, não à toa ganhou o jogo até, mas conseguiu ser mais efetivo no que quis. E para mim o time como um todo foi bem no primeiro tempo, dando destaque principalmente para o Neymar e para o Schmidt. E para mim o único destaque negativo, não só no primeiro tempo, mas no geral, foi o Guilherme. Para mim foi bem abaixo. Ele até apareceu um pouquinho mais no segundo tempo, tentando acelerar aqui e ali, tentando um drible, tentando um passe, mas ainda assim foi bem abaixo. Mais um jogo do Guilherme que ele vem abaixo, né, que já tinha sido uma tônica dos últimos jogos. Às vezes ele jogava mal, mas conseguia achar um gol, estava iluminado. Nos últimos 2 jogos isso não aconteceu, né? Não marcou e também não jogou bem. E eu vou falar isso mais pra frente quando a gente for falar das substituições também. Aos 36, o Bom Tempo, ele toma um amarelo de simulação, né? Que ele finge o pênalti. É tenso, cara. Tipo assim, o Bom Tempo é um moleque muito bom. Ele provou isso, inclusive, hoje novamente, jogando bem. Sempre roubando bola aqui e ali, sempre aparecendo pra jogar, chamando o jogo. Mas eu fico muito puto quando eu vejo esse tipo de jogada, não só de um jogador da base, mas de qualquer jogador, mas principalmente quando é um jogador da base, porque isso pode acabar afetando a paciência da galera, né? A gente sabe que a torcida do Santos é uma galera que, quando surge um moleque diferente, impulsiona muito, sempre cobra a subida dos moleques, que eles joguem, que eles participem. Mas a gente sabe também que quando o jogador falha ali, a torcida do Santos costuma pegar muito no pé, de maneiras até excessivas em algumas ocasiões. E eu tenho medo que isso aconteça com um Bom Tempo em alguns quesitos, tipo nesse, que ele fez merda, sinceramente. Era uma boa jogada, ele poderia ter tentado chutar, de repente ele fazia o gol, de repente batia na trave, voltava, alguém fazia, de repente o Cleiton espalmava para escanteio. Mas não, ele acabou preferindo fingir o pênalti de um jeito tosco, foi amarelado de maneira justa. E se fosse só pela atuação, pelo que ele vinha jogando, ele merecia continuar no jogo. Mas depois de tomar o amarelo, eu achei que o Caixinha fez certo substituir no intervalo, porque a chance de perder o Bom Tempo pro próximo jogo, que é importante, que ele provavelmente vai ser titular, e principalmente ficar com a menos desse jogo quando o Bragantino estava contra-atacando toda hora, poderia ser perigoso. Então o próprio Bom Tempo acabou cavando a substituição dele por conta desse erro. Teve uma jogada também muito interessante, que o Tiquinho, ele pega a bola no contra-ataque do Santos e inverte pro Soteldo do outro lado. O Soteldo corre, lança para ele na área e ele acaba ajeitando de peito pro Guilherme, que aí o Guilherme acaba travado, ele chuta ali, mas acho que esbarrou no Cleiton, do jogador do Bragantino, mas foi uma jogadaça. Boa partida do Tiquinho também, novamente. Mas só achei justo destacar essa jogada, porque foi realmente muito boa. Mostra a qualidade dos jogadores do Santos quando tem oportunidade para mostrar. E no geral foi isso. O primeiro tempo do Santos, como eu disse, o Santos foi mais efetivo, levou mais perigo, não à toa conseguiu abrir o placar e esbarrou muito na ruindade do Bragantino, certo? No intervalo acaba saindo um Bom Tempo, como eu disse, para entrar o Pituca que fez uma boa partida, tá? Fico feliz que ele volte a jogar bem, jogar o que sabe. E para mim fez uma boa partida, não falhou em nenhum lance que eu me lembre assim. Pelo menos não que seja tenha gerado perigo no Bragantino. Mas foi bem, foi bom ver o Pituca entrando e mostrando confiança. Os primeiros minutos do segundo tempo o Bragantino voltou bem perigoso mesmo. Foi meio que a toada do primeiro tempo. O Bragantino começou bem,
Começou pressionando, começou dando alguns sustos, e aí o Santos vai lá e faz o gol de falta com o Neymar, e foi a mesma coisa no segundo tempo. O Bragantino começou pressionando, começou mostrando perigo, fiquei com medo deles empatarem, mas aí aos 56 saiu o gol do Schmidt, né? Um escanteio cobrado pelo Neymar, que aí o Cleiton afasta de um jeito meio estranho ali, acaba batendo, acho que no jogador do Santos, se não me engano, não sei se foi no Zé Rivaldo, e aí acaba sobrando pro Schmidt, que ele vira de esquerda ali, por debaixo das pernas, se eu não me engano, do Pita, e aí acaba matando o Cleiton, jogadaça. Pra mim, já vou adiantando, o Schmidt foi o cara da partida. Mano, pra mim o primeiro tempo do Schmidt já foi surreal, o segundo tempo pra mim também foi bom, mesmo que um pouco abaixo, mesmo tendo gol, mas foi surreal o que o Schmidt jogou na partida de hoje. O prêmio de melhor jogador em campo foi pro Neymar, é inevitável e provavelmente vai ir para todas as partidas que o Neymar fizer gol, ou que ele tiver na disputa, porque é voto popular, né? Mas pra mim o Schmidt foi o melhor em campo hoje, sem sombra de dúvidas. Pra mim, ele e na sequência Escobar também, que jogou demais, mesmo errando alguns passes aqui e ali, principalmente no ataque. A questão da defensiva do Escobar é surreal. O tanto que ele se doa em campo, o tanto que ele marca, o tanto que ele desarma, que ele intercepta, é papo de maluco, tá ligado? Enfim, acaba saindo esse gol do Schmidt aos 56. O jogo acaba ficando mais morno ali, o Bragantino sofre muito, né? Acaba sentindo esse gol e acaba meio que não conseguindo muita coisa. Se eu não me engano, eu acho que é nesse meio tempo que o John acaba saindo também. Eu não anotei aqui, mas eu acho que é. E aí aos 66 acaba saindo o Tiquinho e o Soteldo para a entrada do Tassiano e do Rohaiser. Complicado, tá? O Tiquinho acaba saindo, acho que merecidamente, já estava cansado e não fazia sentido deixar ele em campo ali. Poderia se machucar, poderia, sei lá, acabar sendo expulso de jeito besta e se focar no próximo jogo. E ainda o Tassiano para fazer aquela função ali de um 9 mais móvel aqui e ali. O Tassiano não apareceu muito no jogo, assim, aparecia bastante na defesa, mas no geral assim, não apareceu muito. Tem sido meio que atuada do Tassiano também, fazendo partidas mais discretas. Quando ele não faz um gol, quando ele não participa alterando o placar, normalmente as partidas dele são bem, bem discretas. Mas também o jogo já estava ganho, então acho que o Caixinha colocou ele no lugar do Tiquinho, não só para poupar o Tiquinho, mas para ajudar mais defensivamente, para não sofrer tanto. E a substituição do Soteldo, que aí foi bem questionável. Não sei se o Caixinha quis deixar o Guilherme, pelo Guilherme marcar mais e acabar recompondo melhor do que o Soteldo, mas não fez sentido do aspecto de performance essa substituição. O Soteldo foi muito melhor do que o Guilherme em campo, tem sido melhor que o Guilherme nas últimas partidas, mesmo sem fazer gol. Ainda assim o Soteldo participa muito mais e arma muito mais o jogo do que o Guilherme, e para mim não fez sentido essa substituição, não só tirando o Soteldo, mas também não tirando o Guilherme nas substituições que ele tem depois, né? Na verdade ele até acaba tirando, mas só no finalzinho do jogo para a entrada do Luan Pérez. Mas enfim, acaba entrando o Tassiano, que como eu disse foi discreto, e o Rohaiser para mim também não fez muita coisa aqui ali, mas você vê que ele tem uma certa habilidade. Foi o primeiro jogo também, não tem muito o que fazer, mas ele mostra aqui ali uma habilidade, assim, espero muito ver ele jogando. E como eu tinha dito no último jogo, no último pós-jogo, eu achava que o Caixinha ia vir com o mesmo time titular para esse jogo aqui, porque já estava mais entrosado, mas que eu achava que no jogo seguinte ele poderia já entrar com o Rohaiser e com o David Washington. Acabou que o David Washington não entrou, infelizmente, então acho que pro próximo jogo ele vai continuar com o Tiquinho, mas eu tenho quase certeza que o Rohaiser vai acabar sendo titular na direita, com o Soteldo na esquerda e com o Tiquinho de centroavante. E aí com o Neymar formando esse quarteto de ataque ali, eu acho que vai ser provavelmente o quarteto titular do Santos durante o ano. E aí vai dar trabalho. Eu espero que dê trabalho, eu espero que jogue bem. E espero que consigam fazer uma boa partida se realmente for essa a ideia do Caixinha, mas que eu acho que provavelmente o Guilherme não vai ser titular no próximo jogo. Até é dito na transmissão também que o Soteldo fica puto por ter sido substituído, e eu dou razão pra ele, tipo assim, eu não acho que jogador nenhum tem que ficar puto e de fazer pirraça com ser substituído. Você é um jogador profissional, você tá ali a serviço do clube e a serviço do treinador. Se o treinador acha que é melhor você sair, aceita, tá ligado? A menos que você seja o craque. E quando eu digo o craque, não tô falando do Soteldo, tô falando do Neymar, tô falando, sei lá, porra, do Neymar, tá
tá ligado? O Soteldo não tem esse direito de ficar puto porque foi substituído, ainda mais quando é pelo Hohlheiser. Eu imagino que ele tenha ficado mais puto, talvez por ter saído antes do Guilherme, mas como eu disse, é a ideia do TAC. Eu também acho que o Guilherme tinha que ter saído antes dele, mas o Caixinha achou por bem tirar o Soteldo, talvez pelo Guilherme ajudar mais a marcação. Aos 75 saiu o Neymar para a entrada do Veron. Eu não gostei da entrada do Veron, não pelo que ele mostrou. Eu até achei que ele entrou bem. Mas pra mim tinha que ter entrado o David Washington. O jogo tá ganho, é um clima bom ali pra fazer a reestreia do moleque. E pra mim ele poderia ter ficado no ataque ali. Ele é um jogador que poderia jogar mais aberto também, como a gente sabe. E poderia ter entrado ele no lugar do Veron tranquilamente. Mas acho que o Caixinha quis entrar também por ser um jogo fácil, pra dar uma moral pro Veron ali e ver ele pegando ritmo. Eu achei que ele entrou bem ali. Ele é lento, né? A gente não sabe ainda se ele só tá meio fora de forma ou se ele realmente é lento. Eu não assisti o ano passado que ele fez no Cruzeiro, mas ele tá meio lento, tá meio no físico de Patrick, digamos assim, embora eu esteja exagerando um pouco, mas tá um pouquinho. Mas pra mim ele fez uma jogada aqui e ali, mostrou um pouco de vontade, pelo menos na minha percepção. Pra mim fez uma boa entrada. Depois acaba saindo o Guilherme para a entrada do Luan Pérez no finalzinho já, só para o Caixinha já... O tiro do Guilherme já estava mal, ali foi o Luan Pérez para garantir o jogo, ali foi com 3 zagueiros e... é isso. Enfim, jogador a jogador, rapidão. Brasão, ótimo. Fez boas saídas, defendeu quando precisou, não precisou operar nenhum milagre, graças a Deus. Mas quando foi chamado, aguentou. Graças a Deus, a lombalgia que ele tinha sentido não foi nada muito grave. É ótimo ter um goleiro como o Brasão no time e ter um reserva como o João Paulo. No gol, a gente está tranquilo e eu espero que continue assim. Lateral direito, o Sherman para mim ele foi muito bom hoje. Ele ficou mais preso na defesa, ele não apareceu tanto como um ponta, como normalmente vinha sendo nos últimos jogos. Mas eu até que gostei, embora ele ficasse como uma opção a menos no ataque ali, para mim ele foi muito bem na defesa hoje. Como eu tinha dito no último jogo, eu acho que o Sherman, quando ele vai para o ataque, ele se expõe muito ao erro. Embora ele saiba atacar bem o espaço aqui e ali, ser uma boa opção, ele peca muito na finalização ali nos últimos passes. Não sei se por nervosismo ou por falta de técnica mesmo, de habilidade. Mas na defesa ele tem se mostrado muito bom. E hoje eu acho que ele fez uma bela partida. Não lembro dele falhando em um lance específico. E pra mim foi bem, mesmo não subindo, mesmo não atacando como teoricamente ele um lateral mais ofensivo, mas pra mim fez uma bela partida. Uma partida de gala do Gil hoje, porra, pica pra caralho. Pra mim hoje foi até melhor que o Zeyvaldo. Como eu disse, pra mim o Zeyvaldo ainda é o melhor jogador da defesa do Santos durante esse começo de ano, mas hoje pra mim o Gil foi melhor, interceptando, roubando bola, dando passe, sendo opção. O Gil fez uma partidaça. E novamente mostrando que o Caixinha estava errado no começo do ano e que o Gil é titular nessa zaga. Talvez não seja titular em todas as partidas ao longo do ano, porque quando começar a confrontar ali Brasileiro e Copa do Brasil, vai ficar mais complicado esse ritmo de jogo, essa frequência de minutos para o Gil. Mas num jogo importante, como por exemplo vai ser a semi do Paulista, o Gil é titular absoluto nesse time, junto com o Zeyvaldo, que fez mais uma boa partida. Errou alguns passes aqui e ali, que normalmente não erra tanto, mas também esses passes ele cometeu erro porque ele tentou ali um passe diferente. Não foi só um lançamento ou tipo de zagueiro que passando ali pro lateral. Ele tentava alguns passes quebrando linhas aqui e ali. Às vezes ele até consegue, mas hoje ele errou alguns, mas nada muito surreal também não. Foi uma boa partida do Zeyvaldo. Escobar para mim, como eu já disse, foi o segundo melhor, só atrás do Schmidt. Mas fez uma partidaça, Escobar. Schmidt, pra mim, teve o gol, graças a Deus, pra coroar a atuação dele também, pra matar o jogo. Mas fez uma partidaça do Schmidt, passando, roubando bola, interceptando, correndo, marcando. Bizarro a atuação do Schmidt hoje. É até bom pra trazer uma segurança enquanto o Thiago Maia não vem, porque acabou dando errado essa negociação. E talvez o Santos retome para quando for a próxima janela ali acho que é no meio de março. E aí talvez o Santos volte e vá atrás do Thiago Maia de fato, mas o Schmidt mostrando que o Thiago Maia chegando, mesmo sendo um bom jogador, talvez tenha que correr atrás ali para pegar a vaga do Schmidt.
Bom tempo para mim, como eu disse, foi bem, mas pecou muito naquela simulação de pênalti ali. Foi besta, tá ligado? Mas é um bom jogador e é um moleque, né? Talvez que isso sirva de experiência para ele, para não cometer de novo. Neymar foi bem também, fez o gol de falta, sempre é o cara que arma esse time, que orquestra tudo ali no meio campo. E fez uma boa partida, errou alguns passes aqui ele também, mas pô, é o Neymar, tem mais crédito que tudo. Enfim, foda também. Soteldo pra mim foi muito bem. Do trio de ataque pra mim foi o melhor na partida hoje. Como eu disse, eu entendo ele ficar puto internamente, mas não chegar ao ponto de fazer pirraça e de tacar a chuteira e de fazer pirraça no banco. Para um jogador profissional, tem que agir como tal, tá? Mas pra mim do trio de ataque foi o melhor. Tiquinho pra mim foi bem também, conseguiu fazer o pivô aqui e ali. Teve naquela jogada que eu mencionei que ele inverte pro Soteldo, o Soteldo lança na área, ele domina de peito, ele poderia chutar, mas ele acaba deixando pro Guilherme, que aí o Guilherme acaba não conseguindo concluir a jogada, mas fez uma boa partida do Tiquinho. E o Guilherme, como eu disse, pra mim foi o pior em campo. Mais uma partida do Guilherme bem abaixo, que ele não consegue mostrar muito ali do futebol dele, mesmo estando nessa fase iluminada, ele não consegue fazer uma boa atuação. E talvez, se ele continuar dessa forma, talvez o Santos venda ele no meio do ano, porque ele ainda tem assim, já não é novo, né? Ele tem acho que 29 anos, talvez faça 30 esse ano, não sei. Mas ainda assim ele tem escala ali, de repente, num time menor da Europa, de segunda prateleira, ou num time da Arábia, de repente, sei lá, tá ligado? Não sei, do Catar, que normalmente eles pagam muito. E talvez o Santos venda ele pela quantidade de opções no ataque, né? A gente tem que lembrar que além dos que jogaram hoje, ainda tem o Barreal, ainda tem o David Washington, ainda tem tá faltando alguém. Tem um Bom Tempo, que também pode jogar no ataque. Enfim, pela quantidade de opções, se o Guilherme não voltar a ficar iluminado, a moto tá de sacanagem. Se o Guilherme não voltar a ficar iluminado e não voltar a marcar, provavelmente ele vai ficar na reserva e talvez seja o início de uma futura negociação do Santos no meio do ano. Mas enfim, isso aí é plano pro futuro. O Santos ganhou, graças a Deus, rumo a semis. E aí agora só falta saber quem que a gente vai pegar. Se é o Corinthians ou se é o Palmeiras, vai depender do jogo do São Paulo. Se o São Paulo ganhar nos 90 minutos, o Santos enfrenta o Corinthians, porque vai ser a primeira campanha contra a quarta campanha. Se o São Paulo passar nos pênaltis, o São Paulo fica com a quarta campanha. E aí tem o Corinthians e São Paulo numa semi, Santos e Palmeiras na outra. E sinceramente eu não faço ideia de quem é melhor ou menos pior pegar. Só quero que venha logo. E graças a Deus a gente está na semi do Paulista.